Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos agora a começar o nosso Conversas no Som. E o assunto de hoje é muito pertinente, mas muito pertinente mesmo. Temos aqui no nosso estúdio o psicólogo, permitam-nos, Fábio de Souza. Ele que estará falando então conosco de uma temática que até tem sido denominado como o problema, a doença do século. Nós vamos falar hoje sobre transtornos mentais, as nossas saudações ou as tuas saudações ao pessoal que está aí a acompanhar a nossa live. Temos a certeza que o pessoal está já aí entrando e certamente estarão deixando perguntas e algumas mensagens. Inicialmente, deixo saudações para a minha família, para os meus amigos, mencionando o Armando, o Ngoda, o Francisco e sem esquecer de modo muito especial a minha namorada. Opa! Depois vamos falar sobre isso. O nome depois de Exatamente. Depois vamos falar sobre isso porque temos a certeza que ela está aí. Produção, o som aí está livre? Está? Ok, muito bom. Os nossos amigos também estarão entrando já para acompanhar a nossa live. A Giovana já reagiu a nossa live, né? Tenho a certeza que ela estará aí acompanhando. Depois também um dia nós vamos convidá-la. Por favor, nós precisamos comer também. Então façam só chegar a nossa produção, por favor. Façam chegar, temos aqui água. Ok, Fábio, nós estaremos falando sobre um tema bastante pertinente e temos a certeza que os nossos amigos aí em casa estão também ansiosos para poder ouvir a respeito dessa temática. Primeiro, o que é transtornos mentais? Transtorno mental. Antes mesmo de fazer a definição. Ok, muito obrigado. Pode dar a primeira. Antes de apresentar a definição, Hoje temos há alguns termos que às vezes nos confundimos com transtorno mental. Ok. Há diferença de doença mental e transtorno mental. Ok. Quando é apenas um transtorno mental, então estamos a nos referir a um padrão de pensamento, percepções, emoções e, assim, por diante, anormais, de modo bem disfuncional. Agora, quando é doença mental, o transtorno mental é apenas uma alteração na percepção, uma alteração na maneira de sentir, mas a doença mental afeta o cérebro. Enquanto que o transtorno não afeta o cérebro, a doença mental provoca alterações a nível do cérebro e do sistema nervoso. Então, um transtorno mental são, conforme já disse, mudanças no padrão de comportamento, percepção, sentimentos e tudo mais. Ok, e podemos apresentar alguns tipos ou como é que podemos caracterizar os transtornos mentais? Dentro da psicologia e psiquiatria, nós utilizamos dois manuais. O primeiro é o Manual de Diagnóstico Estatístico, o DSM-5, e o outro é o CID-10, onde estão catalogados mais de 300 transtornos. E na nova versão do CID-10, foram caracterizados em alguns grupos. Tem transtornos do neurodesenvolvimento, encontramos transtornos de personalidade, encontramos também transtornos de ansiedade, depressão, transtornos sexuais, transtornos do sono, são vários grupos de transtornos. Também existem transtornos, isso... Olha, isso chama bastante atenção. Transtornos sexuais. Olha, nós vamos olhar para vamos essencialmente para três, né? Porque se der tempo a gente vai olhar para outros e se possível nas outras oportunidades poderemos falar também. Mas vamos olhar para o quesito da depressão, ansiedade e posteriormente transtornos sexuais, que é importante. Tenho a certeza que os nossos amigos aí em casa também estão curiosos para saber. Eu por acaso não tenho, já sei. Vamos aí identificar os nossos amigos que se calhar têm. Só a partir do diagnóstico é que não, mas eu já sei que não tem, obviamente, né? Eu estou saudável, sexualmente falando.
Sim, mas vamos lá, vamos olhar para a depressão, e depois vamos olhar para a ansiedade, que eu tenho verificado que parece mentira, mas a maior parte dos jovens, para não dizer todos em Angola, sofrem desses transtornos, ou são muito ansiosos, ou são O depressivos. grupo dos transtornos depressivos e ansiosos são os mais conhecidos. Mas também temos algumas ideias erradas. Nós pensamos que em si a depressão é uma doença, é um transtorno. Mas não, a ansiedade também em si não é um transtorno. É um grupo de transtornos. Ou seja, em relação aos transtornos depressivos, nós encontramos vários. Tem o transtorno disruptivo da desregulação do humor, nós encontramos ainda a distimia e o principal, ou o estado clássico de depressão, é conhecido como o transtorno depressivo maior. Quando nós falamos de depressão, geralmente estamos a falar de transtorno depressivo maior. E como é que podemos perceber que alguém tem a depressão, que é o transtorno depressivo maior, que é a condição clássica? Essa pessoa não consegue se concentrar, se é casado ou se tem a vida sexual ativa, ele perde interesse até mesmo nas práticas sexuais. Ele se sente inútil. Estamos a falar de uma pessoa depressiva. Certo. Okay. Sente-se inútil, vê que a vida já não tem sentido, não consegue se conectar com a vida, não se identifica com nada e às vezes a sensação ou aquele desejo de querer morrer. Também descuida-se na aparência, tem problemas de sono, pode aparecer insônia ou hipersonia. Insônia é quando a pessoa tem dificuldades em adormecer. E hipersonia é quando dorme demais. Ou seja, se vires alguém que dorme demais, também é algo suspeito. Ou dorme com dificuldades, imagina que tu deitas às 20 horas e só pega o sono às 22. 2 horas para pegar o sono, 1 hora, 30 minutos, é muito tempo. Tem que ser, você se deita, depois de alguns minutos, pega logo o sono. Mas se há dificuldades nisso, então também é um indicativo de que talvez esteja instalado na mente da pessoa. Mas isso não está nada relacionado à insônia. A insônia tem um transtorno, que são transtornos de ansiedade, onde encontramos a insônia. Agora, nos critérios para nós diagnosticarmos a depressão, encontramos também insônia, porque a depressão cria alterações no sistema nervoso e dificulta a pessoa a adormecer. Só que a insônia também aparece na ansiedade, no distúrbio de sono, então temos que fazer uma avaliação, que nós chamamos anamnese. Vamos fazer uma avaliação dos sintomas para conseguirmos caracterizar se o quadro sintomático se enquadra nos transtornos depressivos, nos transtornos de personalidade ou parafílico, que é sexual, ou ainda de ansiedade. Ok. Vamos ainda aqui avaliar, né? Enquanto vais aí cascar a banana. Nós podemos com facilidade, ou alguém que não é formado na área de psicologia, se quiser, por exemplo, perceber de um indivíduo que sofre dessas patologias, ou se podemos dizer, né, de ansiedade, como é que podemos caracterizar isso? Ver um indivíduo que aparentemente tem esses problemas de ansiedade ou depressão? No caso da ansiedade, também, conforme já disse no princípio, é um grupo de transtornos. E sendo um grupo de transtornos, quer dizer que existem vários tipos de transtornos de ansiedade. Há um que é a ansiedade social. A pessoa tem problemas de estar perto das outras pessoas, não sabe se socializar. Quando está no meio social, ela fica sempre calada, fica no canto dela. Há ainda pessoas que têm a ansiedade de ficar num meio, ou num lugar muito apertado. Se estiver no autocarro, em filas, a pessoa fica em pânico e começa a perder respiração, fica agitada e pode desmaiar mesmo. Esses têm problemas de ansiedade. Eu acho que eu tenho esses problemas. Fica assim no táxi? Olha, não necessariamente no táxi, mas tem vezes que quando andava, né, infeliz ou felizmente já não me costumei a andar de autocarro. Mas eu às vezes fico muito aflito quando estou, principalmente se for em pé. E a ficar muito tempo em pé causa-me algum desconforto.
e até mesmo sinais ou passa essa ideia que parece que tipo vou cair. Parece que vai desmaiar, exatamente. Está girando. Exatamente. Então verificava isso quando andava de autocarro e às vezes em algumas agitações, até o momento que eu tenho dificuldades, embora demonstrando muita coragem, é andar nas pedonais. Isso é um problema sério para mim. Provavelmente esteja acometido de um transtorno de ansiedade. Mas eu não posso dizer exatamente qual é. Tens esse transtorno, porque eu não tenho diagnóstico. Okay. Quer dizer que temos que fazer uma avaliação a partir de uma ou mais entrevistas, vou catalogar os meus sintomas e depois vou comparar com o livro que é o manual de diagnóstico. E onde os teus sintomas baterem, então vamos ter diagnosticar com aquele transtorno. Não tem como alguém que olhar simplesmente ou ver uma situação específica e falar, essa pessoa tem isso. Essa pessoa é uma aventureira, porque diagnóstico não se faz dessa forma. Se até algo que é meio complicado de fazer na profissão de psicólogo é diagnóstico. É muito complicado, é um estudo científico na verdade. Tem que fazer muitas comparações, avaliações. Há momentos que só com uma entrevista com o paciente não é suficiente. Então, às vezes, temos que chamar alguém próximo, como familiar, ser casado, esposa, os filhos, para poder fazer a avaliação. Porque quando nós percebemos que um determinado padrão de pensamentos, sentimentos, emoções, percepções podem caracterizar um transtorno. Quando atrapalham a vida da pessoa na família, na sociedade, no trabalho, na escola, mas pelo menos em 3 ambientes diferentes. Se afeta negativamente de maneira significativa, então há presença de um transtorno. Mas fica pior quando afeta o sistema nervoso, criando alterações no mesmo. E ali já não vamos chamar simplesmente de transtorno mental, mas de transtorno neuropsiquiátrico, que quer dizer que já afetou as estruturas do sistema nervoso. Quer dizer que o cérebro dele está totalmente alterado. E neste caso, só um psicólogo não vai ser suficiente. Vai ter que usar a intervenção medicamentosa e também vai trabalhar com o psiquiatra. Então, como é que podemos diferenciar aqui os tipos de transtornos que estamos a falar? Essencialmente, a ansiedade e a depressão. Qual é o ponto de diferenciação entre os dois transtornos? Essencialmente, depressão. O próprio nome diz depressão é porque você está decaindo. Quer dizer que quando a pessoa está com depressão, o humor dela baixa totalmente. E o pior transtorno da depressão é ideação suicida, ou seja, a pessoa vê que a vida não faz sentido, nada lhe dá prazer. Aquilo que antes lhe dava prazer, perde significado. As relações com as outras pessoas perdem significado, até comer perde significado. Podem levar para um lazer, pode assistir algo emocionante e vai ficar sem emoção. E quando tem essa característica assim, nós chamamos de anedonia, que não aparece simplesmente na depressão, mas também na ansiedade. Há momentos nos transtornos sexuais também pode aparecer anedonia, que é essa desvalia, perda de prazer geral pelas coisas. E quando isso acontece, a pessoa tenta se matar. Calma, então, aproveita comer um pouquinho a banana. Eu vou enviar as nossas saudações Temos aqui 2 amigos que deixaram um comentário que estão ligados. O primeiro a primeira é a Frasdina Mitero, nossa assistente, ela está sempre aí, é alguém muito assídua, tem assistido sempre às nossas lives. O Armando Jorge também está ligado, desde já um abraço. Para quem só está a se conectar agora, nós estamos falando sobre transtornos mentais e dentro dela estamos falando exatamente sobre a ansiedade, a depressão e também alguns transtornos ligados ao âmbito sexual. Depois também o nosso amigo psicólogo Fábio de Souza estará a falar. Pessoas que têm